Estamos aqui com o Dr. Franklin Santana Santos falando sobre a arte de morrer. Bom, Dr. Franklin, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre a educação de crianças, né? Mas depois, e na universidade, como que isso funciona? Já está tendo uma visão mais abrangente para tratar o assunto da morte nas universidades? Olha, na verdade a morte ela adentrou a faculdade na década de 60, mais ou menos lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil só na década de 90, mais ou menos, que começou a falar ou discutir morte e morrer, 80 e pouco, 90 mais ou menos. Quem avançou mais na discussão foi a Faculdade de Psicologia, mas mesmo assim ainda estamos muito, mas muito distante de que isso se torne universal. Posteriormente, os enfermeiros foram sensibilizados e agora, por último, os médicos começam a discutir, mas muito timidamente. Para você ter uma ideia, por exemplo, de 176 faculdades de medicina que existem no Brasil, se nós tivermos 3 faculdades ou 4 no máximo, que discute ou abrange a temática da morte e do morrer dentro dos seus currículos de graduação. Portanto, é um trabalho ainda gigantesco a ser feito. Fora isso, eu digo mais especificamente a área da saúde, que é quem convive diariamente com esse assunto, mas outras faculdades também deveriam, ou pelo menos estar aptas a discutir essa questão dentro da sua graduação. Como, por exemplo, a filosofia. Aliás, a própria filosofia nasce da questão da morte e do morrer. A despeito disso, a morte hoje foi, vamos dizer assim, banida dos cursos de filosofia, onde não tem uma cadeira específica para discutir isso. Jornalismo, a morte é tratada o dia inteiro dentro da televisão, isso não é discutido. A própria teologia não se discute de maneira interreligiosa e o que significa morte, morrer. Enfim, sociologia, antropologia. Se a gente for ver, há uma grande variedade de profissões que trabalham direto ou indiretamente com essa questão, mas nem por isso preparam seus formandos, os seus egressos para essa grande realidade da vida. Na sua opinião, dos profissionais de saúde, qual deles teria mais dificuldade para lidar com o assunto da morte? Olha, no meu entender, eu acho que o que tem mais dificuldade é o médico. Por quê? Porque o médico, ele é um que mais isola as suas emoções, é o que menos trabalha com a questão do cuidar. Porque, repare bem, na questão da morte, quando a gente fala morte de paciente, cuidados paliativos, está envolvido muito a questão do cuidar e, ao cuidar, eu não posso cuidar do outro fria, tecnicamente, como uma coisa biológica. Eu necessito envolver a minha emoção, o meu sentimento de empatia com aquelas pessoas que ali estão. E, portanto, o médico, de uma certa forma, ele é treinado a isolar emoções. Não se pode envolver-se com os pacientes. A despeito disso, refletir também em outras profissões, mas o médico especificamente. Então, o médico tem 3 grandes dificuldades, que ele nega a morte, ele racionaliza os conhecimentos dele e ele isola as emoções. Mas esse elemento, esses elementos, eles estão presentes também nas outras profissões. Mas eu digo que em maior grau com o médico. Porque também o médico é o responsável, se a gente for ver, por dar um prognóstico, é ele quem inicia toda a conduta, por ser o líder do sistema de saúde, cabe a ele uma grande responsabilidade nessa questão. Ele talvez seja um dos mais profissionais que se sinta mais frustrado quando a morte vem, uma vez que ele foi preparado, vamos dizer assim, ou treinado para salvar vidas, quando o papel dele não é salvar, o papel dele seria cuidar, né? Mais do que salvar. Certo. E das faculdades que você vê hoje, a maioria fala sobre tanatologia quando fala de maneira optativa ou não? Por exemplo, nas faculdades de medicina, agora a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo integrou dentro do currículo, na reforma curricular agora que está havendo, 8 horas, muito pouco ainda, mas já uma conquista, antes não tinha nada, para discutir essa questão. Existem as outras faculdades de medicina no país que eu tenho conhecimento, é a Faculdade de Medicina do ABC, que tem uma disciplina optativa, e tem também a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que o Marco Túlio que fazia, mas agora eu não sei, ele está viajando, então eu não sei se vai dar continuidade a essa proposta lá. E pelo que eu sei, são só essas faculdades. Se tocam na questão da morte, é muito de passagem, assim, 1 ou 2 horas, que não é suficiente para abranger essa questão. Então, nós temos um grande desafio pedagógico
no sentido de inserir essa temática dentro das faculdades médicas, porque são 176 faculdades. Então, a proposta da disciplina de emergências clínicas, nesse sentido, ao abrir um curso de extensão universitária, aberto aí com o objetivo de educar os profissionais da saúde e a mídia e a sociedade também. Foi feito, então, um convite para todas as faculdades de medicina do Brasil inteira para discutir essa questão de maneira ampla e profunda. Bom, Dr. Franklin, nós vamos agora a um breve intervalo e não esqueça, ajude na divulgação do Espiritismo fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue para 0800 12 18 38. Voltamos logo após.